Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, verso 1, que nós queremos meditar novamente nesse texto bíblico. Marcos 1, verso 1. Vamos ler? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, como você bem sabe, como já vimos em mensagem anterior, e esse Evangelho foi escrito para gentios e não para judeus, provavelmente para os romanos. João Marcos traz a boa notícia de que Jesus, o Cristo, o ungido, já veio, ou seja, o ungido de Deus, aquele que seria separado, consagrado, capacitado pelo próprio Deus para ser o profeta, não qualquer profeta, o sacerdote, não qualquer sacerdote, o rei, ele já veio. A boa notícia então é que ele veio e foi totalmente capaz de cumprir sua missão de ungido, para salvar todo o que nele crê. Ele pode salvar com certeza, porque ele é o ungido de Deus. Mas não somente por causa disso, porque ele é o próprio Filho de Deus. Nos diz o texto de Marcos 1:1. Marcos já declara de início no seu evangelho, já declara nessa boa notícia maravilhosa que Jesus é o próprio Filho de Deus, para não deixar dúvidas. Ele direciona todo o conteúdo do seu evangelho, ele faz essa profissão de fé várias vezes, declarando Jesus Cristo, o Filho do próprio Deus. Esse testemunho, ele afirma em vários momentos e através de vários personagens no evangelho que ele escreve. Por 7 vezes é dito que Jesus é o Filho de Deus. Essa boa notícia de salvação em Jesus Cristo, Filho de Deus, é tão maravilhosa e poderosa que a última pessoa a dar esse testemunho no Evangelho é um romano, comandante de uma centúria romana, que está ali matando Jesus crucificado. Marcos 15, verso 39, diz assim: o centurião que estava em frente a ele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. O reconhecimento da filiação divina de Jesus se dá no seu batismo já, no início da sua missão. Marcos capítulo 1, a partir do verso 9. Lembrando que Jesus não foi batizado porque era um pecador arrependido, como as pessoas iam a João Batista para serem batizadas por se arrependerem de seus pecados, não. Como próprio Filho de Deus, Jesus não tinha pecado. Mas o batismo precisava ocorrer para que se cumprisse toda a justiça, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse a João Batista, lá em Mateus capítulo 3, verso 15. No batismo, então, se reconhece a messianidade e a divindade de Jesus com a descida do Espírito Santo, como pomba, e a própria voz de Deus, do ser divino, declarando isso. No versículo 11 do capítulo 1, então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Comprovação, reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus. O reconhecimento da filiação divina de Jesus se dá também nas manifestações de poder divino que conduzem a sua vida. Por exemplo, poder sobre os demônios. A partir do verso 21, nós vemos várias vezes isso sendo demonstrado, se bem que anteriormente, ou seja, ali no versículo 12, após o seu batismo, Jesus vai para o deserto, fica 40 dias em jejum, ele é tentado pelo próprio Satanás, mas ele vence Satanás. Mais tarde, versículo 23 do capítulo 1, Jesus Cristo está numa sinagoga e um homem endemoniado o confronta, mas ele expulsa o demônio. Sem magia, somente com a palavra,
ele manda se calar e sair. Mas mesmo os demônios confessam que aquele não é qualquer um. Ele é o Santo de Deus, ele é o Filho de Deus. Marcos 1:24, a segunda parte. Em Marcos, então, nesse evangelho se registra as pessoas se maravilhando com o ensino e com o poder manifestado por Jesus, vencendo demônios. E a sua fama começa a se espalhar. A partir do verso 29, então, começamos a ver que o poder que está sobre o Filho de Deus, comprovando, reconhecendo ele como Filho de Deus, também é sobre as doenças. Ele chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro está com febre, ele a toma pela mão e ela é curada. Vários tipos de enfermidades, verso 34 nos fala sobre isso, que vários tipos de enfermidades foram levados até ele, e ele curou com poder, ele é o Filho de Deus. E uma cura especial, no versículo 40 ao 45, nos é relatada. Um leproso, uma pessoa que era impura no seu corpo, só que um tipo de impureza que também a tornava impura espiritualmente. Então, tecnicamente, Jesus tornar-se-ia impuro, tanto no físico quanto espiritualmente, se ele tocasse o leproso. O que Jesus Cristo faz? Ele vai lá, toca o leproso e cura o leproso. Porque Jesus é o Filho de Deus, o seu toque traz cura. Ele não se contamina, mas ele liberta. O toque de Jesus traz salvação para o corpo e para o espírito de maneira imediata. Vemos isso no relato de Marcos. Ele é o Filho de Deus. Ele não pode ser contaminado. Ele tem poder para salvar. O Evangelho de Marcos apresenta uma dupla cristologia para nós. Na cristologia de Marcos nós vemos Jesus, Cristo, Jesus, Filho de Deus. Filho do homem, Filho de Deus. A expressão Filho do homem mostra a sua identificação com o ser humano. O verdadeiro representante da humanidade, ele se identifica com o ser humano, com todos os seus problemas e lutas, menos com referência ao pecado, porque ele nunca pecou. A expressão Filho de Deus apresenta Jesus como participante da essência divina, de natureza divina. Então a boa notícia é que você não precisa de intermediários, você não precisa de outros deuses como o panteão dos romanos, como existia no panteão dos romanos, Deus para tudo quanto é tipo de coisa. Você não precisa de outros intercessores, de outras pessoas que te levam até o ser divino, porque o próprio Deus, o próprio Filho de Deus veio até você, estendeu as mãos para você. O próprio Filho de Deus te salva, ele é ungido para te salvar. Ele é o Filho de Deus com poder para realizar isso. Crer em Jesus, então, é crer em Deus. Receber Jesus é receber a Deus. Seguir Jesus é seguir a Deus. Servir a Jesus é servir a Deus. Viver com Jesus é viver com Deus. Nenhum outro, nenhuma outra, nenhuma circunstância, nenhuma magia, nenhuma liturgia, nada faz o que o Filho de Deus faz na vida do ser humano, porque ele é Filho de Deus, o próprio Deus conosco. Nossa oração é que a bênção do Trino Deus esteja sobre a sua vida, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém e amém.